Quando a gente pede para uma criança fazer um desenho, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Eu vou falar o meu desenho para você e você vai me dizer se é exatamente assim ou não que você desenhava quando você era criança, tá? A minha casinha, ela tem chaminé. Na minha paisagem tem montanhas. O sol, O sol, ele a nuvem. tem risquinhos. A nuvem tem gaivota. A Aquela casinha, gaivota que é só assim. isso, a minha gaivota é assim, é aquele Vzinho. A Uhum, tua também? uhum. A gente tem a graminha assim, assim. O sol é sempre com risquinho, né? Uma árvore com maçã. A árvore com maçã. E o meu tinha casinha de cachorro. Então, vamos lá. Fabrício, o teu desenho era assim? Quando era pequeno? Não? O do Fabrício não é. Vamos falar sobre desenho. Ai, adorei. O desenho, ele mostra o quanto a gente foi disciplinado até no desenhar. E Por que uma árvore com maçã? Me fala. A minha árvore, ela não pode ter outra coisa, ter só folhas, ela ser toda desconstruída, linda, grande, ou só a árvore. O sol, quem disse que o sol é uma bolinha com raios assim? Quem falou isso? O sol nem é assim. A gente tem essa visão do sol porque alguém disse pra gente que o sol é assim. Só que eu posso desenhar o meu sol, um monte de risco assim, ó, uma bola inteira e pronto. Então, no desenho que a gente pede para a criança desenhar, a gente não dá uma folha em branco. Sabe o que a gente faz? A gente compra livros para a criança pintar, né? com, Prontos. pronto, E com fala assim, ó, estereótipo. pinta aqui, só que aprende a Não pode ir pra pintar, não fora. pode ir para fora. Nossa, eu Exatamente. fui massacrada por não conseguir não pintar pra fora. Então, É... fala Ai, fala do desenho. vamos falar do desenho. Curioso, porque todo ano a gente tem 2 mostras de processos no quintal, contando o percurso das crianças, e um pouco do nosso fazer para as famílias, né? E esse ano foi linguagens infantis, o tema da nossa mostra. A gente inaugurou no início desse ano um ateliê, um grande ateliê lá no quintal. E pensando nisso, Loris Malaguzzi, ele é um educador lá da Itália, em Reggio Emília, que ele traz essa perspectiva das 100 linguagens da criança. O que é isso? É contando que a criança ela se comunica de diferentes formas, pela dança, pelo movimento, pelo silêncio e pela forma de grafar, pela forma de marcar, né? Eu dei um exemplo que para mim ficou muito claro, né? Quando um bebê, qual que é a primeira forma de linguagem de um bebê? Quando ele nasce, saiu da sua barriga, é o choro. Depois desse choro, ele vai virando meio que um balbucio. Aí tem a primeira palavra mamãe, talvez. Aí depois começa já a fazer frases, né? E aí 2 palavrinhas, eu quero mamar. E aí essa frase vai ficando cada vez mais construída até que é, seja constituída para nós uma linguagem eficiente, vamos dizer assim, né? Que a criança fala, a gente entende o que ela quer. Tá, Bruno, mas por que você está falando isso? O desenho é uma linguagem. E como tal, ele quer contar alguma coisa. Então, imagine aquele bebê que primeiro, aquela criança que primeiro faz aquela garatuja, aquele rabisco. É o balbucio, amor. A diferença é que quando um bebê balbucia, a gente fala assim, ai, tia mamãe, que faça o tamanho de mãe. É bem isso. E o rabisco da criança, ela não quer contar nada, não diz nada. Ai, mas aqui, ai, você só rabiscou. Aí depois desse rabisco, ele começa a criar um pouco mais de corpo e fica aqueles desenhos de batata, que é um círculo grande com perninha. Aí depois fica um pouco mais elaborado esse desenho, daí tem um chãozinho, né? E aí começa a ter mais elementos, né? E aí é a forma da criança comunicar alguma coisa. Quando a criança ela já tem uma fala mais desenvolvida, ela começa a contar história pra gente, né? Eu fui na casa da minha avó, foi muito legal, eu tomei sorvete. O desenho ele também traz narrativa, Sim. né? O que que você está fazendo aqui? Ah, é você, sua mãe e seu cachorro? O que que vocês estão fazendo? Ah, que legal, corococó. Então, a gente precisa valorizar o desenho como uma forma de linguagem e expressão. Da mesma maneira que a gente acha bonitinho quando uma criança fala errado, a gente fala, ai meu Deus, a gente acha bonitinho, né? Sim. Porque a gente respeita que ela está constituindo uma linguagem oral, né? Também relembrando que o desenho é a forma mais antiga de linguagem. Então, lá os homens das cavernas, como que eles comunicavam? Eles desenhavam nas paredes e aquilo trazia narrativa, que é o desenho, acho que é a forma mais antiga
de linguagem que é usado até hoje. Então, a gente precisa valorizar e reconhecer o desenho infantil como uma forma de linguagem. No quintal, o nosso olhar para o desenho é de respeito, de profunda admiração. E quando uma criança traz um desenho para você, não tenta adivinhar o que ela desenhou. Pergunta para ela: o que que você fez aqui? O que que você registrou nesse desenho? Ah, você fez um balão, você fez um sol, você fez um, seja lá o que for. E acolha genuinamente o que ela está contando para você naquele desenho, né? Eu acho que a gente aprende a desenhar desenhando. Eu acho que a criança ela amplia o repertório gráfico dela à medida que ela tem uma variedade de materiais. Então, assim, sair da folha 4, né? Então, no quintal, a gente acredita nessa ampliação de repertório e nessa variedade de materiais. Então, quanto mais materiais, a forma como eu risco com carvão é diferente como eu risco com uma canetinha esferográfica. Vem a coordenação motora fina, grossa, tudo. E aí que entra esse ponto. A gente já dá um lápis na mão da criança. Fala assim, ó, Tó, vai desenhar com lápis, com a caneta. Aprende a pegar aqui, ó. Não é assim. Não é assim. Você tem que dar o giz, o mais grosso possível para que ela vá desenvolvendo, né, essa parte. E experimentar o corpo nesse desenho. Então, a forma como o meu corpo se relaciona num desenho vertical é diferente como o meu corpo se relaciona num desenho horizontal. A forma como eu experimento é muito curioso como as crianças, quando elas são apresentadas a pigmentos, as tintas, no primeiro momento elas experimentam no corpo, no rosto, né? Aí depois elas vão se familiarizando com aquele material e aí elas vão começando a aprender a usar instrumentos. Então elas começam a usar o pincel grosso, o fino, a esponja. Então é apostar nisso, assim, de oferecer para a criança uma diversidade de material, diversidade de riscantes, de suportes, né? O que são os suportes? É tudo que acolhe o desenho, é tudo que acolhe essas marcas. Os suportes pode ser uma caixa de papelão, um papel pequeno, a forma como que eu me relaciono. O que eu desenho num papel pequenininho é diferente do que eu posso registrar num papel gigante. Teve uma criança que a gente estava com vários papéis, né, diferentes tamanhos, a criança escolhe qual papel que ela quer marcar, e ela fala, eu vou desenhar uma girafa, então eu vou pegar esse papel grandão, e a outra na sequência falou assim, eu só vou desenhar uma formiguinha, então eu vou pegar esse pequenininho, né, então olha a elaboração que tem nesse processo de desenho, né, eu acho bonito, eu acho que a gente valorizar a produção das crianças, então o meu filho, ele tem... Que amor, é um desenho? É um desenho. Ai, É que a primeira amor! tentativa de escrita dele, a escrita espontânea. Vamos falar um dia só sobre alfabetização? Ele, Vamos, com certeza. a primeira escrita dele, espontânea, e aí quando ele já estava com a escrita constituída, vamos dizer assim. E esse Muito desenho é a lindo. flor que ele fez. Que Então, acho que amor! valorizar, sabe? O quarto dele tem todas as produções que ele fez, a gente foi escolhendo, então ao passo que ele vai fazendo, a gente vai substituindo, mas aquele é o quarto dele, conta a história dele, a narrativa dele, então nada melhor do que ter os desenhos e as produções que ele fez, sabe?